Vencendo a mentalidade de escravo. Números capítulo 14, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhe disse: se nós morrêssemos na terra do Egito, ou se morrêssemos no deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos, ou sobre seus rostos, perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação: a terra pelo meio da qual passamos a espiar a terra boa, muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Não somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não temam ao povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na tua dispensação. Fale o coração dos teus filhos, fale o coração do teu povo, Senhor, para que tu venha alimentar-nos da tua majestosa graça, glória e poder. Senhor, eu escondo-me atrás da tua cruz. Usa-me como instrumento da tua graça, da tua glória e da tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vencendo a mentalidade de escravo. Contextualizando esse texto, nós devemos nos lembrar que o povo de Israel estava caminhando no deserto em direção à terra prometida, e em certa altura o seu líder Moisés separa 12 espias, 12 líderes do seu povo, os cabeças de cada uma das tribos, para que fossem espiar a terra, que era uma terra que havia sido dada a Israel como promessa. E você conhece a história. Ao chegar lá, eles recolhem do fruto da terra, reparam e veem que a terra realmente é uma terra boa e larga. Eles realmente veem que a terra mana leite e mel. Contudo, a mentalidade de escravo fez com que aqueles homens vissem 10, 20, 100 problemas para cada solução. A mentalidade de escravos nos faz viver abaixo do potencial com o qual Deus nos fez. Deus tem promessas para cada um de nós. Deus tem uma terra boa e larga para cada um de nós. Esta semana eu conversava com algumas lideranças do nosso escritório, lá onde nós trabalhamos, e eu falei para eles: rapaz, se você realmente quiser mudar a tua realidade, você precisa começar a frequentar lugares diferentes daqueles aos quais você frequenta hoje. Porque muitos de nós, desde a nossa infância, fomos condicionados a ver, a sentir, a ser e pensar de uma determinada maneira. Eu falei isso e passei a dizer aquilo. Por quê? Porque nós precisamos pisar em alguns lugares onde Deus nos prometeu. É o que eu chamo de espiar a terra. Ora, temos uma condição de vida a qual não devemos negar? Sim. Temos problemas a resolver? Sim. Mas precisamos começar a pisar nos lugares que Deus nos prometeu. Se Deus prometeu algo grande, se Deus prometeu algo diferenciado, comece a pisar naquele lugar. É óbvio que vão dizer que você é metido a besta, que vão dizer que você é marrentinho ou coisa do tipo, mas pouco importa. Você está olhando para o futuro seu e dos seus filhos.
Se você comia no Betinho, começa a comer no restaurante melhorzinho. Se você ficava lá comprando aquela coisa no limitezinho, começa a remodelar as suas finanças para que você possa comprar coisas de boa qualidade. Isso fala sobre prosperidade. E muitas vezes a prosperidade não tem a ver com o quanto você ganha, a prosperidade não tem a ver com o nível do teu salário, mas a prosperidade tem mais a ver com o quanto menos você deixa de desperdiçar do que com aquilo que você está gastando. Porque é o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes desperdiçamos os nossos recursos em coisas não muito boas, em coisas não muito agradáveis, em coisas que daqui a algum tempo não existirão mais, e achamos que prosperar é ganhar mais dinheiro. Não necessariamente. Prosperar tem mais a ver com o teu nível de poupança. Prosperar tem mais a ver com o teu nível de não desperdiçar as coisas. Prosperar tem a ver com isso. E aí, a gente foi condicionado desde a nossa infância, como eu falei, e a gente fica pensando daquela maneira. A gente pensa como as pessoas querem que nós pensemos, porque isso vai trazer essas pessoas para perto de nós. Quando na verdade, muitas vezes é melhor que algumas pessoas sejam afastadas da tua vida, porque essas pessoas são entraves, essas pessoas são obstáculos à tua prosperidade, aquilo que Deus tem prometido para você. A história dos espias é a história de muitos de nós. Para quem Deus tem uma palavra aqui? Deixa eu ver, Deus tem uma palavra para você? Deus tem promessa para você? Glórias a Deus. Essa promessa que Deus tem está condicionada a lugares. Esta promessa que Deus tem para você está condicionada a pessoas. Esta promessa que Deus tem para você está condicionada a um nível de unção. E existem pessoas que te impedem de entrar em alguns lugares. Existem pessoas que afastam pessoas que têm a ver com o teu propósito da tua vida. E existem pessoas que vão impedir a unção de Deus de fluir na sua vida. Por mais que você ame, por mais que você goste, por mais que você queira essas pessoas próximas a você, vai chegar um tempo da sua vida que essas pessoas não poderão caminhar com você. Por quê? Porque elas estão impedindo o plano de Deus na sua vida. Repare, meus irmãos, que o inimigo sempre fala do teu passado. O inimigo sempre fala de quem você foi. E quando ele fala de quem você foi, ele está tentando te manter preso no teu passado. E a verdade é que você deve sim respeitar o teu passado. Algumas vezes até olhar para ele como um retrovisor. Mas você não deve mais viver no teu passado. Porque você pode reparar que Deus sempre vai levantar uma coluna espiritual em cada família. Deus sempre vai levantar uma coluna espiritual em cada casa. E a coluna é quem sustenta todo o peso espiritual de uma casa, todo o peso espiritual de uma família. Você vai se sentir sobrecarregado, você vai se sentir cansado, mas você precisa acreditar, precisa entender e precisa saber que você está quebrando com cadeias espirituais da tua família que acontecem de geração em geração, em geração, em geração, e é um ciclo que se retroalimenta. Então, se você precisar deixar pessoas, eu não falei tratar mal, se você precisar deixar pessoas viverem com as suas escolhas, deixe. Se você precisar sair do convívio de algumas pessoas, saia. Se você precisar deixar de ter convívio muito próximo pelo bem da sua família, do seu futuro, do seu projeto, deixe. Porque essas pessoas são uma distração para você. E você vai lembrar da história que somente Josué e Caleb tinham uma palavra diferente. Somente Josué e Caleb olharam para aquilo que Deus tinha prometido. Veja, eles entraram na terra, eles viram que era tudo aquilo que Deus tinha prometido. Diferentemente dos outros, eles não olharam para os problemas, eles olharam para as promessas. Sempre que você tiver um problema, sempre que você tiver uma luta, não olhe para esse problema, não olhe para essa luta, mas olhe para a promessa de Deus na sua vida, porque a promessa de Deus na sua vida é maior que os seus problemas e lutas.
Precisamos ver os problemas na perspectiva correta. Porque a mentalidade de escravo vai se tornar incrédulo. A mentalidade de escravo vai fazer você começar a desistir das promessas de Deus na sua vida. E aí sabe o que acontece? A gente começa a achar que Deus não quer nos entregar aquilo que Ele prometeu. A gente começa a achar que é o tempo de Deus. A gente começa a achar que a gente está pecando e por isso que Deus ainda não deu. A gente começa a pensar um monte de coisa. Porque a gente está começando a raciocinar como o reino das trevas quer que nós raciocinemos, como algumas pessoas querem que nós raciocinemos. Por quê, querido? Escravos não pensam, escravos não raciocinam, escravos não têm escolha. A única escolha que o escravo tem é a do seu Senhor. Quem é que é escravo por amor a Cristo? Deixa eu ver, você é escravo por amor a Cristo? Então não interessa a sua opinião, não interessa a minha opinião. O que interessa é a opinião de Deus a respeito daquele assunto. Por exemplo, vamos supor que eu não gostasse do Rafael. O que me interessa eu não gostar do Rafael? Nada. Porque o que importa não é se eu gosto do Rafael ou não, mas o que Deus diz a respeito do Rafael. Então, o que Deus diz a respeito do Rafael, o fato do Washington gostar dele ou não importa. E aí que as pessoas estão nos dominando mentalmente. Se você não pensar como eu quero, você não gosta de mim. Se você não pensar como eu quero, você é meu inimigo. Se você não pensar como eu quero, eu não falo mais com você. Às vezes dá vontade de falar, cara, por favor, o que tu faz? Na boa, não dá? Cara, por favor, o que tu faz? Fala mais comigo? Sério, na boa. Sabe? Uma das maiores abolicionistas do século XVIII nos Estados Unidos se chamava Harriet Tubman. Tem até um filme sobre essa mulher. Eu te aconselho a assistir. Essa mulher nasceu escrava. Meu irmão, sempre que Deus quer libertar alguém, Ele tira alguém do meio da escravidão para libertar aqueles escravos. Ele vai tirar alguém do meio do povo para libertar aquele povo. Pode pegar e analisar todo e qualquer movimento de libertação, movimento abolicionista. Deus tirou alguém lá do meio do povo. Moisés era judeu, era hebreu. Deus tirou Moisés do meio lá do povo. Essa mulher nasceu escrava. E ela disse um negócio que eu guardo na minha vida. O que ela disse, pastor? Ela disse o seguinte: eu libertei 300 escravos. Teria libertado outros 1000, se eles soubessem que eram escravos. A mentalidade de escravidão, ela nunca vai fazer com que você entenda que você está agindo como escravo. Embora as atitudes vão dizer se nós somos escravos ou não. Queridos, a nossa mente, ela trabalha com poupança de energia. Por isso que algumas coisas nós já fazemos no piloto automático. Se você passar alguns meses acordando sempre às 5 da manhã, daqui a pouco você não precisa mais de despertador, você vai acordar automaticamente às 5 da manhã. Por quê? Porque a tua mente não precisa fazer todo aquele processo novamente para que você acorde. Porque algumas pessoas começam amarrando o tênis pelo pé esquerdo. Porque algumas pessoas colocam a manga da camisa primeiro pelo braço direito. Aquilo é um condicionamento mental. E todos nós temos os nossos condicionamentos mentais. Isso é neurociência, ciência, isso é natural. Só que a mentalidade de escravo nos faz querer voltar ao conforto da escravidão. Veja, o que é isso? A escravidão traz um conforto. Traz. Por quê? Porque eu não preciso pensar, eu não preciso raciocinar, eu não preciso assumir responsabilidades. É por isso que ainda hoje a gente vê homens 50, 60, 70 anos num corpo vivendo como meninos. Homens de 70 anos que já viveram toda a sua vida estão ainda com atitudes
de garotos de 18, 19 anos. Eu conheço muitos. Por quê? Porque é melhor estar no conforto da escravidão. E qual é o conforto da escravidão? Repito, você não precisa pensar, você não precisa assumir responsabilidade, você não precisa fazer nada. Afinal de contas, a tua mente e Satanás diz que você veio ao mundo para viver só aquilo ali, que aquilo ali é tudo que Deus tem para você. Aquilo ali é o suficiente para você. Você não vai além. Então existe este conforto. E sempre que você se levantar para quebrar as amarras da escravidão na sua vida, entenda, a luta vai se levantar e vai se levantar doída. Quando você se levantar para vencer uma batalha da sua vida, tudo de errado vai acontecer. Até dinheiro que pode perder por aí. Mas porque vencer a escravidão é processo. E como muitos de nós não queremos passar pelo processo de vencer a escravidão, a gente fica esperando por um milagre. E o milagre, na verdade, está em nós passarmos pelo processo. Porque sem santificação ninguém vai ver ao Senhor? Porque hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã melhor do que hoje. Isso fala sobre o processo. Mas como eu não quero fazer aquilo que eu quero fazer, eu jogo a responsabilidade sobre Deus. Eu vou ficar orando a Deus por um milagre. Eu fico orando a Deus por um milagre, mas não faço o que Ele já mandou eu fazer, eu já sei que eu tenho que fazer. Essa luta, essas dificuldades pela liberdade, tendem a nos fazer desistir, a fazer alguns desistir. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele faz com que o povo dê uma volta muito maior, para que ele não passe pelo meio dos amorreus e veja a guerra e desista e queira voltar. Estava muito perto. Então muitas vezes é por isso que o Senhor nos faz tomar um caminho muito maior para chegar a algum lugar. Para quê? Para nos poupar da vontade e do desejo de voltar para aquilo. Então, entre lutar pela minha liberdade, por mais doído e dolorido que seja em um momento, eu vou preferir voltar para o conforto da escravidão. Mesmo que lá eu não pense, mesmo que lá eu não raciocine, mesmo que lá eu não domine sobre a minha vida, mesmo que lá eu seja obrigado a fazer o que as pessoas me mandam, mesmo que lá eu seja chicoteado, mesmo que lá eu seja humilhado, mesmo que lá eu seja pisado, eu prefiro pagar o preço do conforto da escravidão. Deixa para lá o preço da liberdade. A liberdade tem um preço, a liberdade tem um custo. E Deus é com você. Você vai ser capaz, você é capaz de vencer qualquer custo. Você é capaz de vencer qualquer batalha. É por isso que Jesus diz que nele você é muito mais do que vencedor. Querido, Deus não vai te dar uma batalha sem saber que você pode vencer. Se Ele te deu essa batalha, por pior que seja, é porque Ele sabe que você pode vencer. É por isso que Ele permitiu. Mas não pensemos nós que vamos vencer uma batalha do dia para a noite. A vitória começa em mim. Diga aí para o seu irmão, a vitória começa em mim. A vitória começa em mim. E por que a vitória começa em mim? Porque eu sou aquela pessoa que provoca o milagre. Deus faz milagres sim, mas quem provoca o milagre sou eu. Eu provoco o milagre de Deus na minha vida, queridos. Eu provoco o milagre de Deus na minha vida. Como descobrir, pastor, que eu tenho uma mentalidade de escravo? Tem um treinador de liderança que ele fala uma frase que eu gosto muito, também trouxe para a minha vida. Pode parecer pura, grosseira e ignorante, mas eu, quando estou fazendo um pouco mole, eu penso nela. Ele diz assim: tá tudo bem, cada um tem a vida que merece. Aí quando eu estou começando a fazer o corpo mole, vem aquela vozinha: Washington, tá tudo bem, filho, pode ficar aí, cada um tem a vida que merece. Pode fazer o corpo mole, cada um tem a vida que merece. Meus irmãos, precisamos atender aqui. Precisamos aprender e entender
que ninguém é responsável por aquilo que eu estou vivendo hoje. O responsável sou eu, que permiti que alguém fizesse isso comigo. Ninguém mais é responsável, eu sou responsável. No mínimo, porque eu fui omisso e deixei brincarem com a minha vida. Ninguém vai brincar com a sua vida se você não permitir. Ninguém. A pergunta que precisamos fazer são duas, ou as perguntas. A primeira: você está no mesmo nível de anos atrás? É a primeira pergunta. Você saber se eu estou no mesmo nível de anos atrás. A segunda pergunta: eu estou me movimentando na direção do futuro que Deus me revelou? Porque se eu estou no mesmo nível de anos atrás, eu estou por alguma circunstância ou por alguma omissão. Se eu estou neste mesmo nível, eu preciso saber se é circunstancial ou se é uma omissão minha. Ora, se for uma omissão minha, eu preciso mudar. Se é circunstancial, a segunda pergunta que eu devo fazer é: eu estou me movendo na direção daquilo que Deus me prometeu? O que Deus te prometeu? Você está se movendo em direção a isso? Você está fazendo a sua parte? Você está buscando? Você está estudando? Porque existem coisas, querido, que só serão reveladas na tua vida quando você começar a caminhar na direção que Deus te deu. Deus tinha uma promessa para Abraão. E falou para Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão saiu sobre uma palavra. Ele nem sabia para onde ia, mas ele estava se movendo na direção do que Deus tinha revelado para ele. Eu vou te mostrar. E por que Deus não mostrou o lugar aonde Abraão chegaria? Porque havia na vida de Abraão um nó, um véu, o seu sobrinho. Você pode até sair na direção que Deus te deu, mas se houver algum impedimento, Deus não te revela. E aí, o próprio Deus muitas vezes tem que gerar uma briga, tem que gerar um problema, para que Ele consiga nos purificar daquelas pessoas e Ele possa mostrar. Porque a gente não quer. Aí a gente não entende o porquê de muita briga, o porquê de muita confusão, o porquê de muito problema. Porque, eu repito, existem pessoas que não devem estar na sua vida, estão lá. Estão lá. Então, na tua vida que não deveria mais estar. Existem situações e pessoas incontornáveis. Pais, familiares, mãe. Vou repetir. Cada um tem a vida que merece. Eu não consigo contornar o meu pai. Eu não consigo contornar a minha mãe. Na verdade, eu não consegui porque os dois já são mortos. Mas eu permiti que eles vivessem com as escolhas deles, enquanto eu vivi com as minhas. Por que isso? Porque se eu não tomar o rumo da minha vida, as pessoas, com as suas escolhas, vão decidir a vida que eu vou viver. É aí que está o problema. Como vencer a mentalidade de escravo? A mentalidade de escravo vai ser quebrada na vida das pessoas quando uma liderança forte, focada em Deus, olhar para o propósito. Queridos, quando a gente fala em liderança, a gente acha que quer cantar bem, quer pregar bem, quer dirigir o culto, quer dirigir a oração da igreja. Não tem nada a ver com isso. Tem menos a ver com isso do que com o fato de você encontrar dentro de você a liderança que Deus já colocou em você. Todos nós somos chamados como líderes para alguma coisa. Todos nós em algum momento lideramos alguma coisa. E quando você foge disso, pode ficar tranquilo e calma. Pode ficar tranquila e calma. Deus não vai se chatear com você. Deus já te deu a salvação eterna em Cristo Jesus. Amém? Quem crê que é salvo aqui? Amém? Ele já te deu isso. Agora você vai viver abaixo do seu potencial. Porque se você não quiser, Deus levanta outro. Deus levanta outro. Não adianta, Deus vai levantar outro. Não adianta depois.
ficar chateadinho, birrinho ou coisa do tipo. Você precisa se levantar para aquilo que Deus te chamou, para aquilo que Deus te revelou. Ninguém vai se levantar por você. Ninguém. Quem é que gosta de problemas? Deixa eu ver. Ninguém gosta de problemas? Não? Eu amo problema. Irmão, eu não vou dizer para vocês que a minha vida é um problema, porque eu tenho uma família, porque eu tenho uma igreja que me ama, amém? Glória a Deus. Mas querido, pode parar e pensar. Ganha mais dinheiro quem resolve mais problemas. Você é pago para resolver um problema. E quanto mais problemas você resolver, mais dinheiro você ganha. O problema que a vida te oferece, na verdade, é um presente que ela nos dá, para que nós nos libertemos. Não tenho vergonha de falar para vocês, durante anos, a minha família viveu com uma opressão do desgraçado do aluguel. Era um caso sério pagar aquilo. Só que eu entendi que se nós fôssemos viver no nível do aluguel, a gente não teria como crescer. Então, se o problema é 5, eu tive que crescer para 8, para 10. A minha vida não poderia ser e não pode ser pagar contas. A minha vida não pode ser viver para dar satisfação a quem quer que seja. Então, quando o problema vem, você está focado em Deus, você está forte, você não tem medo de problema, você não corre de problema, você vai vencer. E aí você vence a primeira vez, você vence a segunda, você vence a terceira, quando tu for ver que eu já não mais um problema para você. O problema só é um problema para você enquanto ele te abala, querido. Enquanto ele tira a tua paz, enquanto ele tira o teu sono. A pastora Patrícia veio por outra, acho que de 15 em 15 dias ou semanalmente, ela tem que trocar as fronhas lá de casa, porque eu sou daqueles que berna, ronco e bato. O problema meu não me tira o sono, nunca tirou. Não é porque Deus nos levou a um patamar diferente hoje, não, nunca tirou. Pode perguntar a eles aí. Nunca me tirou o sono. Por quê? Ou eu acredito em Deus, que Deus está no controle de tudo, ou eu não acredito. Aí no versículo 10, a gente vê aqui, ó. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Bota uma coisa na tua cabeça. Se você é capaz de fazer o bem, você tem que ser capaz de ser apedrejado sem reclamar. Porque aqueles que você fez o bem, que vão te apedrejar. Gente longe não vai te apedrejar, não. Estranho não vai te apedrejar, não. Inimigo não vai te apedrejar, não. Então entenda em nome de Jesus, que se você for capaz de abençoar alguém, você vai ter que ser capaz de muitas vezes ser apedrejado pela pessoa que você abençoou. E está tudo bem. Está tudo bem. Aí a gente perde tempo falando do apedrejamento. A gente perde tempo falando do problema. A gente perde tempo falando das lutas que estamos enfrentando, ao invés de falarmos do futuro maravilhoso que Deus tem para nós, ao invés de falarmos das promessas de Deus, ao invés de começarmos um curso, alguma coisa, e começar a falar, pô, vou chegar lá, eu vou fazer, era um sonho que eu tinha, eu sempre quis, pô, está difícil agora, está complicado, mas eu vou chegar lá. Isso é linguagem do vitorioso, irmão. Linguagem, mentalidade de escravo, está difícil, fulaninho só fala mal de mim, e bebê, e bababá, e bibi, querido, você não tem nada a ver com a vida dos outros. Olha para aquilo que Deus te prometeu, olha para frente, vai trabalhar naquilo que Deus te revelou. É isso que está faltando.
uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade de prosperidade. Quantos anos a mesma história? Quantos anos a mesma vida? Por quê? Porque a gente está pensando com a mentalidade lá de trás. Vez por outra no trabalho eu tenho que dar umas bordoadas lá, que eu já uso alguns ainda, para falar de passado. Eu falo, querido, eu respeito o meu passado, mas eu não vivo mais lá. Eu não vivo mais no meu passado. O meu passado não tem nada a me oferecer. Então, entenda que é Deus quem te justifica. Você não tem que provar nada para ninguém. Você não tem que convencer a ninguém. Você não tem que fazer com que as pessoas gostem ou deixem de gostar de você. Deus é quem justifica. Veja, olha o versículo 10. Então disse toda a congregação que os apedrejassem com pedras. Ponto e vírgula. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Veja só que coisa interessante. Pegaram pedras para apedrejar Moisés, Arão, Caleb e Josué, que eram as lideranças ali. Vamos pegar, vamos apedrejar, vamos matar. Quando levantaram a pedra, a glória do Senhor aparece. Deus estava justificando a sua liderança. E é assim que Deus faz. É Deus que justifica a liderança. As pessoas vão te malhar, vão te martirizar, vão fazer com que você seja o Judas da história. Mas não se preocupe, quem te justifica é Deus. Quando pegarem pedras para te apedrejar, a glória do Senhor vai se manifestar, querido. Há quem pode dar um aleluia. Há quem pode dar glória a Deus por isso. Deixa apedrejar, deixa falar mal. É Deus que vai te justificar, querido. E quando precisar de você te pedir alguma coisa, sirva. Não joga na cara, não. Eu pergunto logo, o que você precisa? Lutar. Mas, meu servo, eis que te diz o Senhor, olha como eu te digo, vede isso, meu filho. A vontade é essa. A vontade é essa. Machimalha, te picha, fala mal de você, precisa de você. Quando precisar de você, sirva. Não paga com a mesma moeda, não. Embora seja a nossa vontade, né? Mas não paga, não. Hã? Até um perdão. Era tudo o que eu esperava. Eu não falei? Deus está me honrando. Não, Deus não está te honrando, Deus está te ensinando. Deus está te ensinando a se tornar cada vez mais parecido com Ele. Você está no livro de Números. Você vai 2 livros à frente. E esse é o nosso fechamento. Você vai encontrar o livro de Josué, capítulo 14. Você conhece a história. Moisés não entra na terra prometida. Ele sobe ao Monte Nebo, morre no culto do Pisga. O nome do lugar era Pisga. Monte. Sobe lá. Deus mata Moisés lá em cima. Aí o anjo, o próprio Senhor, enterra Moisés. Aí Lúcifer vem reclamar o corpo, isso já está lá em Judas, que é uma outra passagem bíblica, etc, etc, etc. E aí Josué é levantado como liderança diante do povo de Israel. Josué é um daqueles que creu na palavra e na promessa do Senhor. E exatamente por isso Deus o levantou como liderança naquele lugar. E a partir do versículo 6 do capítulo 14, já com Josué na liderança, olha o que está escrito. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, que Eliseu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus.
Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor. A terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. Repare nesse detalhe. Versículo 10: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já sou hoje da idade de 85 anos, e ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força, para a guerra, para sair e para entrar. Agora então, me deixe o monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Essa é a linguagem de um vitorioso ou de um derrotado. Caleb viu a terra como dele, porque Deus deu a palavra a ele que era dele. Ele não chegou diante de Josué: Josué, olha só, deixa eu falar uma coisa para o senhor lembra lá? Não, já veio com os dois pés na mão. Tu sabe o que Deus falou, não sabe? Então, já tem 45 anos. E ó, estou firmão, 85 anos no puro suco, como estava forte naquela época, estou hoje. Só preciso de uma liberação tua para ir lá e arrebentar com tudo. A terra é minha. Aí, Deus dá uma promessa para mim e para você, e a gente fica pedindo perdão à vida por respirar. Coitadinho, quem sou eu? Ah, mas Deus me prometeu, sabe? O líder que tem promessa de Deus não esquece da promessa de Deus. Qual a promessa que Deus te fez? Pergunta aí, qual a promessa que Deus te fez? Qual a promessa que Deus te fez? Qual é a promessa que Deus te fez, meu irmão? Essa promessa não pode ser esquecida, porque senão hoje é uma coisa, amanhã é outra. Hoje Deus fala uma coisa, amanhã Deus falou outra. Na verdade, Deus está falando muito menos do que as emoções dos homens. As emoções estão falando e os homens estão dizendo que é Deus, e não é Deus coisa nenhuma. É a emoção dele, é a emoção dela. Veja, o cabra guardou a promessa por 45 anos. Olha o que esse cara viu. Todo mundo que começou a caminhar com ele vai morrer no deserto. Vai todo mundo caindo. Cai aqui, cai ali. Vai todo mundo caindo. Não? Mas ele estava lá firme. Ele estava lá de pé. Nos momentos de fraqueza dele, era essa promessa de Deus que alimentava o coração dele. Essa é a linguagem do líder. Essa é a linguagem de um vitorioso. É a linguagem de um homem cheio de certezas em Deus. E sabe por que as pessoas não entendem isso? Elas têm um problema muito grave de autoestima. Normalmente, ou a maioria das pessoas tem um problema de baixa autoestima. E quando elas encontram alguém que tem uma autoestima ok, elas tendem a dizer que a pessoa é arrogante, que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Querido, Deus revelou coisas para você que só não está vendo. Não adianta que os outros não vão ver isso com você. Os outros não vão acreditar em você. Enquanto você estiver acreditando nisso, nesta promessa, enquanto você estiver vendo esta promessa, é o que basta. É o que basta. Quando a tua confiança em Deus e a verdade da palavra de Deus estiverem alinhadas, a mentalidade de escravo terá sido quebrada. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus,